Livro do profeta Isaías, capítulo 53, e vamos ler do versículo 1 ao 5. Isaías 53, do capítulo 53, versículo 1 ao 5. Isaías 53, de 1 a 5. Isaías começa esse trecho dizendo assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai querido, bem antes do início do ministério de Jesus na terra, palavras proféticas foram ditas a respeito dele e do seu ministério. E o profeta Isaías foi, Pai, um dos que mais acertou e detalhou o ministério e o resultado do ministério de Jesus. Por isso, Pai, quando nós lemos essas palavras, nós a quem foi revelado tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou, porque naqueles dias eles não sabiam, nós entendemos que essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Por isso, Pai, nós sabemos que quando usamos a Tua palavra, nós estamos nos autorizando por esta palavra a fazer o que vamos fazer aqui nessa noite: orar e ungir os enfermos com óleo. E eu creio, Pai, que o Teu desejo é que o Teu braço seja revelado na vida do Teu povo, através de operação de milagres, através da operação do Teu poder, através da cura das enfermidades e do perdão de pecados, pelo que nós te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Há um privilégio que muita gente não se toca, que é privilégio. Crer em Deus, crer em Jesus é um privilégio, porque tem muita gente que não tem essa capacidade. Tem muita gente a quem não foi dado conhecer aquilo que você conhece, aquilo que você já experimentou a respeito de Deus na sua vida. E essa pergunta de Isaías, ela tem a ver com a incredulidade que existia nos dias do profeta Isaías, e que existiria também nos dias em que Jesus iniciaria o seu ministério. Porque quando Jesus iniciou o seu ministério, muita gente não acreditava que ele era o Filho de Deus. Muita gente não acreditava que ele era o Messias prometido a Israel. Por isso, Isaías, profeticamente, ele faz essa pergunta: quem creu? E a quem foi revelado o braço? Por que o braço? O agir, o mover de Deus. Porque não é um crer intelectual, não é um crer filosófico, né? Mas é um crer prático. Você sabe quando alguém diz assim: eu creio em Deus porque Ele agiu na minha vida, eu senti o toque das mãos de Deus, Ele realizou um milagre em mim, o primeiro milagre de transformação, e depois tantos outros milagres que eu tenho provado de Deus na minha vida. Quando você vai no Evangelho de João, a respeito desse mesmo assunto, João capítulo 12, versículo 37, João 12, 37, diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele.
Ou seja, Jesus fez sinais, maravilhas, prodígios, mas teve gente que não creu nele. E para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que coisa, irmãos. Eles viram os sinais, eles viram Jesus curando os enfermos, ressuscitando mortos, mas, no entanto, eles pensaram assim: eu não vou falar que eu acredito, porque se eu falar que eu acredito que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, vão me expulsar da sinagoga. E eu tenho ali relacionamentos sociais, amigos, né? Coisas que eu ganho por ser participante daquela sinagoga. Irmãos, isso já é um caso antigo, desde os dias do profeta Isaías. Ele falou que isso iria acontecer. Por isso hoje, quem conhece a palavra de Deus, quem recebe a revelação de Deus, e quem viu o braço de Deus sendo revelado na sua vida, é como eu disse no início, é um bem-aventurado. Eu creio porque eu sei em quem eu tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes, queridos, o mover de Deus, ele não acontece com uma visível aparência, mas através de atos simples, né? Como diz o texto que nós lemos lá em Isaías 53, né? Você vai ver Isaías tocando nesse assunto. Isaías 53, se você puder voltar comigo lá, no capítulo 53, versículo 2, ele diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Que descrição! Que palavra exata! Quando a gente vê esses filmes aí, que botam aquela aparência de Jesus, né? Parecendo um artista de cinema, com olhos claros, né? Uma pele clara, cabelos compridos, né? Eu quero dizer para você que aquilo ali não era a verdadeira aparência de Jesus. Pelo contrário, né? Alguns historiadores já foram capazes de descrever a aparência do homem daquela época e daquela terra, da área, né, da região onde Jesus habitava, e não tinha nada a ver com aquilo. Tem gente que diz assim: Jesus devia ser lindo. Não, a Bíblia diz que ele não era lindo, diz que ele não tinha aparência nem formosura. Às vezes, irmãos, a gente fica buscando uma forma, né, de Deus agir, de Deus realizar alguma coisa, e a gente idealiza toda uma coisa assim, sabe, muito linda, muito hollywoodiana, né? E, na verdade, Deus não tem nenhum compromisso com essa forma. Muito pelo contrário. Às vezes, é nas coisas que menos aparecem e naquelas que nada são, que Deus usa para envergonhar aquelas que são. Assim como aconteceu com Naamã, né? Naamã, ele era um general, um herói de guerra. Eu imagino que o peito de Naamã não tinha espaço para tantas medalhas que ele possuía. Aquele camarada que onde ele chegava, todo mundo, né, o cortejava. Vem aí o grande Naamã, né? Ele é herói de guerra do rei da Síria. O cara era famoso pelas suas batalhas. E aí ele vai lá na casa do profeta para buscar uma cura, porque ele era leproso, né? E chegando lá,
ele achou que o profeta Eliseu ia ter com ele, né? Ele fez a cena, sabe? Eu vou chegar lá com os meus carros, os meus cavalos. Aí o profeta Eliseu sai de lá de dentro e vem e conversa comigo e faz uma linda oração e me impõe as mãos e aí eu fico curado. Não aconteceu nada disso, irmão. Simplesmente ele manda um garoto dar um recado para ele: ó, o meu Senhor que está lá dentro, nem saiu para falar com você. Ele mandou te avisar para você ir lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes, porque você vai ser curado. Irmão, aquilo foi uma afronta, tá? Como é que faz um negócio desse? Um cara importante como eu, aí chega aqui, um garoto vem trazer um recado, eu lá sou homem de receber recado, eu sou o famoso, né, Naamã, tem que me respeitar, tem que vir de lá, tem que fazer as honras. Aí Deus usa um dos soldados de Naamã, que chega perto dele e diz assim: meu Senhor, imagina a perna desse homem tremendo, né? Meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil para fazer, tu não farias para ficar curado? Então, já que ele pediu um negócio tão fácil, né? Ir no Rio Jordão se banhar 7 vezes é fácil. Aí Naamã pensou, olhou para a lepra dele: isso é fácil, eu vou obedecer. E naquele banhar-se 7 vezes, ele sai daquele rio. A Bíblia diz que a pele dele se tornou como de uma criança, rosada, curada. Amados, a gente tem, sabe, uma cabeça para, assim, criar imagens a respeito do que Deus vai fazer e como Deus tem que fazer, né? E não é assim, amado. Hoje, esse lugar aqui na frente, o altar da casa de Deus, vai ser o teu Jordão. E não vai precisar que 7 pessoas orem por você, não. Vai ser um só, que vai clamar a Deus pela sua vida. Interessante, você não sabe nem quem é. Deus vai usar um simples servo, como todos nós somos servos do Senhor. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para serdes curados. É o que nós vamos fazer aqui nessa noite, obedecer a palavra de Deus, e fala assim: orem uns pelos outros. Tiago disse: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja, faça a oração, ungindo com óleo, e o Senhor vai salvar o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É por isso, irmãos, que de um tempo para cá, Deus tem me chamado a atenção sobre isso. Não é só o curar físico, não. É o perdão de pecados para curar a alma. Tem muita enfermidade que está acontecendo, porque a alma está doente, não tem oração que dê jeito. Pode orar, pode ungir, enquanto não houver cura na alma, a enfermidade do corpo não sai. E aí, quando há aquele confessar, quando há aquele abrir de coração, quando há o derramar na presença de Deus, tudo aquilo que está escrito em Isaías 53 acontece. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, quem via Jesus passar o que Ele passou, dizia: o que esse homem tem de rei que eu não estou conseguindo enxergar? O que esse homem tem de poder e autoridade, como disse aquele ladrão na cruz? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Sai dessa cruz. Amados, não é assim que Deus opera. Deus opera à medida em que nós nos quebrantamos e dizemos a Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Limpa primeiro o meu coração, a minha alma, porque eu sei que se o meu coração e a minha alma forem limpos, forem restaurados, forem curados, todo o meu corpo será são. Há muitas enfermidades que os próprios médicos reconhecem. Eles chamam de psicossomáticas, né? São enfermidades que somam com problemas da alma para acontecer o que acontece. Toma remédio, não dá jeito,
não tem o que operar, porque faz o exame e não tem nada, mas a enfermidade está lá, as dores estão lá, a sensação de enfermidade está lá, mas não tem cura. Eu creio que nessa noite Deus quer trazer a cura. Os judeus, eles não conseguiam ver Jesus como Messias, porque olhavam para ele e diziam: é um pobre coitado, não tem onde reclinar a cabeça, não tem trono, não tem coroa, como pode ser o nosso rei? Não tem aparência, não tem formosura, não tem fama, não tem influência social, não tem nada. O que ele tem para nos dar? Não sabiam eles que aquele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que além de curar os enfermos, Ele quer perdoar os pecados, restaurar as vidas e as famílias. A obra de Jesus, ela é profunda e completa. A obra de Jesus, ela é profunda e completa, ao ponto de dividir juntas e medulas, ao ponto de escrutinar o nosso ser. Você sabe quando você pega uma urna e tem ali um monte de papéis como votos, né? Aquelas pessoas que sentam em volta são chamadas de escrutinadores. Vão pegar cada voto e vão observar o detalhe para saber quem é aquele voto, de quem é. É assim que Deus pega a nossa vida. Ele pega a nossa vida e Ele escrutina a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E quando Ele faz isso com a nossa permissão, porque Ele não nos viola, Ele diz: estou à porta e bato, né? E quando Ele faz isso com a sua permissão, e você diz: Senhor, faz o que Tu queres na minha vida, eu quero ser curado por dentro e por fora. Eu quero que a minha saúde comece na alma. Eu preciso ter uma alma próspera, para que tudo que eu faça fisicamente acompanhe aquilo que Deus está fazendo dentro do meu coração. Por isso você vem sofrendo enfermidades também na sua alma. Se você vem, sabe, de uma tristeza que você não consegue, às vezes, nem entender por que você está tão triste. Se você vem enfrentando, às vezes, dificuldade de tocar o seu dia a dia por medo. Em João, o evangelista João disse: o perfeito amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme, vive com medo no coração, não é aperfeiçoado no amor, não conhece o amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Se você tem vivido com medo, com angústia, se você tem dificuldade de perdoar, tem muita gente vivendo um drama porque, Deus, é tão difícil, aquilo que a pessoa me fez, sabe? Toda hora vem à minha mente, meu coração se angustia. Pois é o momento de você dizer: Deus, eu preciso ser curado disso, isso está enfermando a minha alma, eu preciso me liberar, eu preciso ser livre. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, foi o que Jesus disse, está registrado em João 10, versículo 10. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, se você vive hoje uma enfermidade no corpo físico, ou uma enfermidade na alma, que às vezes te rouba o sono à noite, você não tem paz nem para dormir, sua cabeça não desliga, é o tempo todo pensando em um monte de coisas. Você precisa aprender a estratégia de Davi. Davi, mesmo perseguido por Saul, ele disse: em paz me deito e logo pego no sono. Como é que um cara que está sendo caçado, feito bicho, pode ter paz para dormir e pegar no sono? Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro.